Ah, e aí? Faz um tempinho que eu não apareço por aqui, né? Pra quem não sabe, no dia 10 desse mês de maio de 2025, ocorreu em Salienópolis o Pitbull Fight, Pitbull Super Fight. Exatamente por isso que eu decidi fazer esse vídeo depois de tanto tempo sem gravar pra cá pro YouTube. E relatar mais ou menos como foi a minha experiência para vocês terem uma noção. E caso vocês se interessem, vocês podem ver esse vídeo na íntegra no link que vai estar na descrição. O árbitro central da noite, que era o único árbitro. O engraçado é que eu fui pra lá sem conhecer nenhum lutador, nem cara. Eu só fui pra ver mesmo porradaria, dane-se. Mas a primeira luta que teve no jiu-jitsu, entre as duas mulheres, foi duas campeãs mundiais de jiu-jitsu. Aqui a Ring Girl estava fazendo aniversário, só que eu não lembro qual era das duas, acho que era Sol. Era Sol. É a ocorrência da primeira luta. Essa daqui é a magrinhazinha que eu, por mim, tecnicamente, eu gostei mais. Mas as duas tinham um nível técnico de jiu-jitsu elevadíssimo. Esse aqui é o campeão que estava lá presente, que é um influenciador, estava dando entrevista. Só que eu não faço ideia quem é. Eu não conheço nada desse universo da luta, jiu-jitsu, boxe, muay thai, nada. Eu fui como um leigo que eu só queria ver. Era uma luta de um round, onde se empatasse, quer dizer, se acabasse o primeiro round de ser uma vencedora, empatava. Essa baixinha aqui, ela é toda musculosa, velho. Aqui no vídeo não dá pra ver muito, mas ela é uma baixinha toda truncada. Essa daqui era um pouquinho mais alta, mais esguia, magrinha. Pra quem treina jiu-jitsu, e isso excluindo eu, claro, como vocês podem ver, eu não sou uma pessoa muito atlética. Essa luta, tecnicamente, foi muito boa. Essa menina é magrinha, mas essa daqui tava sentindo muito peso em cima dela. E isso aqui perdurou isso aí até o final. As duas foram uma disputa técnica entre as duas e nenhuma ganhou. Porque as duas eram muito boas. Pra mim, a magrinha foi muito bem. Porque ela dominou a luta por cima. Ela sempre tava por cima, basicamente. A lourinha muito dura, forte pra caramba. A Vanessa Paixão, que é a dura, que é do campeão mundial também. E a Ana Ribeiro, que pra mim, tecnicamente, foi a melhor na luta. Que ela dominou basicamente a luta quase toda. É a luta do Massaranduba. Do Massaranduba e o Rickson de Capanema. O que eu tenho apontando nessa luta aqui? Massaranduba, ele não é um lutador profissional, uma pessoa que se dedica a isso. Ele gosta do esporte, mas ele na verdade é um trabalhador braçal, rural, ele trabalha nessas coisas. E ele decidiu lutar nessa luta. E na real, o cara é duro, é muito bom, só que falta pra ele algumas coisas técnicas. Ó, vamos observar o estilo dele de luta. Sem uma movimentação muito coordenada das pernas, tanto para recuar quanto lateralmente. A esquiva dele, ele abaixa muito a cabeça para esquivar. É o primeiro movimento dele. Ó, ele vai dar o soco e vai se baixar. Ó. Percebeu? Ou quando o cara vai atacar ele, ele se abaixa. Sem ele usar o movimento do corpo para trás ou o jogo de pernas para esquivar. E a guarda dele fica extremamente aberta. Ao invés de ele só se movimentando, ele continua com a guarda levantada. O menino tinha envergadura muito maior e ele tinha essa mania dele de dar soco e ir para frente e movimentar o corpo dele. Ele perdia toda a ação dele de movimentação, sendo que aqui ele melhorou, porque ele deu o soco, como a envergadura dele era maior, não tinha como o Massaranduba
revidar contra ele. Ele ia dar o soco, mas o Massaranduba não ia ter nenhuma opção a não ser só levantar a guarda para tentar se defender. Mas se o Massaranduba ele tivesse o estilo tipo o Tyson, quando ele desse o soco, que como ele se jogava para frente para dar o soco, o Massaranduba ia se aproximar ou ele ia para trás para tentar se esquivar. Mas se ele avançasse em cima do cara com uma sequência de soco como o estilo Tyson, esse cara tava ferrado. Mas o Massaranduba foi muito, muito duro aqui, cara. 47 anos, tá, paizão? Dá pra ver que o Massaranduba ele não é um cara que faz isso da vida dele. Massaranduba duro, durão. Por ponto o moleque ganhou, porque o Massaranduba não soube lidar com a envergadura maior do cara. Ele não conseguia dar de soco direito, fazer igual aqueles bombados FLW. Vai quase em câmera lenta, porque não sabe ainda jogar. Aí ele perdeu pro nocaute, verdade. Nocaute técnico, porque cair ele não caiu. Ah? Não, ele não caiu, verdade. Ele levou uma sequência de soco, mas não caiu. 47 anos lutando contra um molequinho desse. O cara é bom, filho. Aqui é o Super Choque dos superiores. A luta do Super Choque foi a segunda. Ele tá lutando contra o Marreta. Então não é Super Choque, a gente chama de Super Choque de zoeira lá, né? Então, eu acho que ele entrou no lugar do Thiago, Bruno Marreta. Bruno Marreta, mesma dica lá do outro cara. Tente cortar essa distância pra tu aproveitar da tua envergadura curta. Pra o tamanho do cara que lutou, né? Alto, esguio, ele vai ter muito mais vantagem. Só que eu sei que tu dominou a luta, teve até muito tempo de mandar vários beijinhos pra ele, porque tu era superior tecnicamente. Ele tinha medo de tu se aproximar dele. Ele não se aproximava. Ele fez o que o outro lutador não fez, que era dar-lhe soco, mas mantendo a distância boa pra ele se esquivar. Teu erro é parar de socar, né? Eu acho que tu não queria acabar cedo com a luta, né? Aí não prensou ele direito na parede. Queria muito provocar ele com essa guarda aberta alta, né? Se ele caísse nas suas provocações, ele já tinha perdido essa luta há muito tempo. Só que ele manteve a técnica. Luta de Muay Thai. É o Matheus Figueiredo, que é daqui de Salinas, e o Thiago Demolidor, que é de Piráguas. Mano, Demolidor tu é bom, não vou negar. Então, tu é bom no que faz. Eu não desmereço a técnica que tu tem. Esse moleque aqui, daqui de Salinas, tecnicamente é muito superior. Dominou a luta do começo ao fim. Tanto que a galera da arquibancada falou pra ele tomar calma pra não acabar com a luta rápida. E eu creio que depois desse primeiro chute que tu tomou, no ímpeto de tu lutar, já deu uma esfriadinha já. Com um alertazinho, pô, tem que tomar cuidado. Tá muito bom, cara, não tô admitindo, tá muito bom a luta. É que o cara é superior demais, velho. Não é querendo puxar o saco, ele de Salinas, não. Eu não tenho favorito aqui, não. Inferior tecnicamente, mas raçudo. Tu foi raçudo. Eu teria desistido no primeiro chute. Primeiro chute que eu levasse ali, eu já encerrava a luta. Eu até tirei uma foto muito boa desse momento aqui de você, ajoelhado, que é uma conduta esportiva muito bonita de você, de qualquer lutador respeitar o outro. Edilson de Salinas e o Jussielton de Salvaterra.
Essa luta aqui em equilíbrio foi bem equilibrada, foi legal. Porque esse Jiu-Jitsu alto de fora, ele era bom tecnicamente em cima. De pé ele se saiu muito bem. Eu até fiquei sabendo que o caso aqui, ele estava aposentado já, não lutava mais e decidiu voltar nessa luta aí. Ele joga muito peso na perna da frente também, esse maluquinho. Ó, pode ver, né? Quando ele dá a parada, ele joga o peso dele todo na perna da frente. Se nesse momento o caso chutasse na perna dele, acabava a luta. Que se eu não me engano foi isso que aconteceu. Eu tava lá e não lembro. A memória do pai é boa, hein? Tanto que eu tenho que assistir aqui pra lembrar da luta. Na luta superior os dois ficaram ali meio que equilibrados, mas o Casa um pouquinho superior, mas bem pouco. Não era aquela distância enorme como foi a luta de Muay Thai. Mas aí o de fora começou a levar o Casa pro chão. E essa luta no chão foi uma das mais criticadas da noite. Até que não tava uma luta muito feia no chão. Mas para as pessoas leigas que estavam aqui, era uma luta bem sem graça, sabe? Ah, tá. E teve, se eu não me engano, rolou uns 2 chutes no saco desse aqui. Esse aqui, se eu não me engano, foi o primeiro. Foi o primeiro chute. Na entrada, o fora, que estava fora de casa, ele estava bem preocupado com o saco dele. Ele ficava ajeitando o protetor. Aí, mais na frente na luta, ele levou um chute no saco. Porque o Casa, ó, tá aqui ele jogado no chão. O Casa, quando ele chuta, tipo, a base do cara tá aqui, né? Ele chuta no joelho pra fora. Então ele dá mais ou menos aqui no fêmur. Ele tenta acertar aqui no fêmur, de dentro pra fora. Só que ele acabou acertando o saco do cara, né? Se ele mirasse no joelho, seria mais eficiente, porque... Pô, se tu tentar acertar o fêmur do cara, com certeza, uma hora ou outra, tu vai acertar o saco dele. Tanto que ele acertou 2 vezes o saco do cara. Nesse primeiro aqui, o juiz tirou um ponto dele, que pra mim foi assertivo, apesar dos técnicos do cara não ter gostado. Aqui, ó, geral achou que ia ser nocaute, mas o cara era duro. Isso aqui eu já peguei no final do segundo quase nocaute que ele deu. O cara não bateu, não desistiu não apagou não. Faz nocaute. E queria martelo. Eu tava até gritando martela, mas não ia. E o cara jogou ele, virou o jogo e acabou o tempo. Ó, percebeu aqui, ó? Perna base, base de chute, frente. Se ele for querer acertar o fêmur do cara, com certeza ele vai acabar acertando o saco, mesmo sem querer. Se ele chutasse aqui no joelho dele, como a rotação tá pra cá, pra frente, seria eficiente da mesma forma. Mas não, ele quer acertar o fêmur do cara. Ó, quis acertar o fêmur, acertou o saco. Ó, agora tu começou a usar o chute no joelho dele. Aproveitou que a base dele é com o joelho rotacionado para dentro. Segundo chute no joelho, acabou a luta. Simples e eficaz. Gustavo Sawyer e o Raul Durinho, de Marituba. Ah, então Gustavo Sawyer era da casa e eu tava torcendo pro adversário. A Raul Durinho. E ele é mais velho que o de 47 anos, que era o Massaranduba. Esse Raidorino. Ele tava bem doido, tanto que a galera começou a chamar ele de Diabo Louro. É um negócio
inacreditável. A quantidade de magia que esse velhinho lançou nessa luta. Olha a magia. É, segura a magia, segura. O velhinho é doido. Aquele... Segura essa magia. Esse velhinho é entretenimento. É igual o Marreta. O Marreta ele era entretenimento de provocação. O dele aqui é que parece que ele é um protagonista de anime. Ele se sente no anime, não. Um filme de Kung Fu lá dos anos 90, 80, 70 do Bruce Lee. Porque ele apanhou ali. Na verdade ele tava com a guarda alta, se protegeu, mas... Pô, ele saiu dele instalando, se balançando tudo. Parece que ele tá no filme e ele é o protagonista mesmo. Apesar disso ser muito bom. Porque no primeiro soco ali eu tinha caído. Bonitinho no chão. E o moleque é mais alto que ele. Além de ser mais novo. Aí foram pro chão, de qualquer jeito. Não tinha muito como impedir isso não. Mas o novinho não sabia de um detalhe. O tio aí é bem melhor no chão do que em cima. Porque, ó, começou. Primeira botinha. E o moleque já se desesperou já. Já ficou que parada é essa aqui. Magia negra é essa. A moleque foi querer fazer botinha nele. Achando que ele ia se entregar. Birimbolo pegou a perna do menino de novo. Ficou os dois na botinha. Era quem batia primeiro, perdia. Aqui o moleque conseguiu um negócio bacana. Só que ele não conseguiu se jogar pra trás e esticar o posterior do cara. Aí o velhinho é isso que tu quer, então toma. Ganhou na... Aqui a luta das duas mulheres. Luta essa é excelentíssima, muito boa. Porque foi soco do começo ao fim. É muito soco. A mulher vieram pra arregaçar uma com a outra mesmo. E o golpe entra bonito. E a outra nem tinha. Tom, ó, pau, pra lá, pau cá. Soltou um pouquinho, foi joelhada. Nocaute. Nocaute de joelhada. Luta boa, boa. Boa tecnicamente. Boa de porrada. Começa a ser soco. Se agarraram um pouquinho, se agarraram, mas foi pau. Aquela luta lá foi da Carol Araújo, de Nova Timóteo, e Juliana Predadora, Nil Cobra e João Abutre. Ah tá, o cara que sempre dava um... Tipo aqui, ó. Ele tinha a oportunidade de dar Kimura no cara. É Kimura? É uma chave de braço lá. Que a gente roda o braço do cara, né? Pra tentar deslocar o número. E ele perdeu 3 oportunidades, se eu não me engano, de dar chave de braço no cara. E o cara é muito duro em cima. Eu acho que isso aqui nem pode ler tudo, mas eu vou censurar com a cara. Que ele levou um soco ali, velho. O cara tentando jogar no 100 kg, girou de lado. E aqui, se eu não me engano, ele perde numa chave de pescoço. Uma mata-leão. Ele perdeu 3 chaves de braço, que o cara conseguiu se soltar. O cara nem conseguia se soltar, o cara só esticava o braço assim e não conseguia aplicar. Porque ele queria dar aquela que gira o braço. Só que o cara esticava e ele não conseguia jogar, mas rodar, né? Ao invés de ele jogar o cotovelo do cara pra frente. Aqui, ó. Felipe Tubarão e Felipe Alves. 2 Felipe. Tubarão. Eu lembro que ficou na minha cabeça que o Tubarão é muito bom. Simplesmente isso. O cara é bom em cima, bom no chão, boa em trocação. O cara é duro, sabe jogar o peso equilibrado nas bases, sabe trocar base. Mano, é um monstro esse moleque, cara. Ó, pode ver que ele levava chute na base, mas meio que não descambaleava ele. Ele jogava o equilíbrio pra outra perna, ou pro lado, ou se ajeitava. Ele cai já preparado já pra receber o cara já. Ele dominou esse cara assim, ó.
Apesar do cara estar em cima, o cara não conseguia fazer muita coisa a não ser dar um soquinho na costela dele. Mano, isso aqui precisa de muita força pra ficar segurando o cara assim, ó. E ele levava soco na cara e não soltava, velho. Olha como tá tudo enrolado o braço do cara aqui na perna e no braço dele. Nesse chute já tinha abrido essa porta e indo embora. Sempre que tu levava ele pro chão, segurava ele ali naquela posição, ele ficava dando uns soquinhos, arrancando alguns pontos a mais. Aí, se eu não me engano, ele ganhou por causa disso. Ó, ele sempre aproveitava uma brechinha pra dar um soquinho na costela. É, ele ganhou. Mas o tubarão lutou muito. O Juninho de Capanema, que é o branco musculoso, o cara parece um tanque de guerra. E o Godzilla, que era um aposentado que estava voltando ali para lutar, então, grande também, mas em questão de hipertrofia, um pouquinho menor que o cara. Ou seja, o menino ele tinha mais chance de ficar cansado se a luta fosse prolongada, porque ele tinha muito mais músculo, e músculo junto com o peso cansa rápido, né? O Godzilla, mais ágil, apesar de ele ser grande e pesado, ele não tinha tanto músculo, pelo menos não muito aparente. Ou seja, soco com explosão ele conseguiria fácil, chute com explosão. Mas se ele fosse pro chão, o peso do cara ia contar muito, porque se ele soubesse fazer esse peso no chão, o lado do Godzilla ia ficar bem difícil. Eu não lembro do resultado dessa luta. O moleque com certeza vai querer usar o peso dele. Se o cara jogar aqui na meia guarda e jogar os centímetros em cima dele, vai ficar um pouquinho ruim. Ó, o que ele fez agora? Esse braço dele na meia guarda fica muito exposto. Duas tentativas de... Acho que é a terceira tentativa de chave de braço e ele não consegue tortar o braço do Godzilla. A intenção dele é acabar ali na luta no primeiro round ou no segundo. Porque com certeza esse menino, se ele chegasse no terceiro round, ele ia cansar muito. Montou. Aí é mata-leão. É. Coisa que montou ali é claramente mata-leão. Como eu falei, o Godzilla e a... Foi exatamente a análise que eu fiz. O moleque tinha mais peso. Pra jogar no chão o Godzilla ia ter trabalho. Se eles fossem pro chão, porque o menino ia querer jogar o peso todo em cima do Godzilla e ia vencer. Ele não aproveitou do que ele tinha de melhor. Fibra de explosão. Ele era mais esguio. Ele tem uma perna maior. Um tronco bem pequeno. Braço e perna longo. Era explosão, luta em cima, soco e chute. Esse foi o Pitbull Super Fight de Salinópolis. Essa foi meu react e reanálise, review, relembrança, porque eu já tinha esquecido de quase tudo.